O petróleo poluiu o Mar Atlântico, o petróleo poluiu o oceano, o petróleo poluiu o ambiente. Presidente Bolsonaro, acorda, 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 não destrua o Nordeste. Presidente Bolsonaro, coração de pedra. Presidente Bolsonaro, coração de pedra. A política de governo está sempre perto. Para todos nós dizer assim: Presidente Bolsonaro, sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta. Presidente Bolsonaro, deixa Lula no Congresso. Presidente Bolsonaro, deixa Lula no Congresso. Para todos nós dizer assim: é o mundo inteiro que quer. É o mundo inteiro que quer. É o mundo inteiro que quer. É o Rei Pelé. É o Rei Pelé, o melhor do futebol. O melhor do futebol é o Rei Pelé. É isso. Aqui eu ajunto a reciclagem porque eu já andei na cidade. Sei que a reciclagem é a vida de muita gente. É. Muita gente sobrevive da reciclagem na cidade. É vendendo papelão, é latinha, é tudo. É uma das coisas que é mais discutido aqui na ilha é a respeito dessa coisa do lixo. O aumento do turismo na ilha é um pouco preocupante. Devido à população estar crescendo, né? A quantidade de lixo aumentando bastante. E não tem um esgotamento sanitário para jogar esse lixo, para tratar esse lixo pelo menos, para diminuir a quantidade. Então muita gente acaba fazendo muito lixo também. E acaba ficando esse problema para a gente resolver. Cada ano a gente deve ter um aumento aí de 10 a 15% do turismo. Isso provavelmente dá um aumento de 10 a 15 ou 20% de resíduos também. Os lixos daqui de Moreré, não só de Moreré, Cova da Onça, Monte Alegre, que tudo faz parte da ilha aqui. Esse lixo é tudo armazenado lá em Boipeba. Boipeba, o lixão, 200 metros as moscas azuis já vêm lhe apanhar. Muita poluição. Ele está contaminando o lençol freático, ele está contaminando a fauna, ele está contaminando a flora. E eu tenho depoimentos, coisas que eu já ouvi, de um motorista de trator, que é meu amigo, trabalhou do lado durante 4 anos, de que a cada dia ele ia deixar o lixo e no dia seguinte ele já tinha que ficar 10 metros antes, e a cada dia são 10 metros de lixo que são colocados pelos tratores de todas as vilas da ilha. E hoje já está a 3 quilômetros de distância do lugar que ele começou a trabalhar na primeira vez. A gente de Saputunarra Povo
e bebia daquela água, hoje não bebe mais. Não bebe mais, está poluída. Nem de saputunar polvo na água a gente não saputuna mais. E esse rio, essa poluição despeja na praia da Coeira. Aqui o lixão de Boipeba está numa parte alta e que no inverno chove. No inverno chove e a chuva lava esse lixo. Eu não estou falando de chorume, eu estou falando de chuva que lava o lixo. E aí se acrescenta ao chorume que o próprio lixo faz. Isso vai para o lençol freático. As pessoas não têm muito conhecimento disso, mas quando um chorume desce no lençol freático, ele não vai ficar só naquele lugar não, ele vai para uma corrente de água que passa por ali por baixo. Então uma ilha como essa, é bem possível que grande parte dessa ilha já esteja com seu lençol freático contaminado. Se você está a quilômetros, alguém pode pensar, isso não é um problema meu porque eu estou a 20 quilômetros do lixão. Não, é um problema seu. Principalmente em ilhas, isso aí deveria ser prioridade também, o tratamento do lixo, né? Porque, pô, isso aqui é um paraíso, aí liga o paraíso no lixo. A gente tem encontrado pessoas, até mesmo a administração pública em alguns momentos, faz uma força-tarefa para poder tentar minimizar aquilo, mas são atitudes que, apesar de serem bem intencionadas, elas não resolvem o problema. Se a gente pensar só uma pessoa fazer as coisas, acho que também não funciona não. Se os políticos vão com um pouco, a gente vai com um pouco da gente também. Eu acho que as coisas já vai andando aos poucos, mas consegue andar. Então esse é um problema de todos nós, moradores, turistas, visitantes, autoridades. Né? Reciclar o lixo, não tem nenhum projeto que poderia ter. A pouca separação que está tendo é por trabalhos que a comunidade mesmo fez e está fazendo, continua fazendo, de conscientização. Mas tem coisas que a gente não tem jeito, que a gente precisa comprar o produto industrializado. Então, talvez o processo de educação de que produto comprar, ou quando comprar ele, saber no primeiro momento já a destinação, é o início desse processo. Tem muita coisa jogada fora que podia reciclar também, papelão, lata. Esse projeto que está sendo gestado agora são pessoas que se interessam pelo assunto, algumas se conhecem, outras nem se conhecem e já estão se falando e perdendo tempo da sua vida, não perdendo tempo, estão investindo tempo da sua vida numa causa tão nobre como essa. O lixo orgânico para um lado, a latinha para o outro, plástico para o outro, papelão para outro. A administração pública é mais um braço. A administração pública vai ajudar na execução do projeto, mas agora tem muita gente bem intencionada, engajada nisso, e a gente quer uma coisa que seja múltipla. A gente quer pessoas, a gente quer empresas, a gente quer administração pública, a gente quer todo mundo que queira resolver esse projeto e que não esteja interessado em nada pessoal. Só de tampilha de água, de guaraná e de água mineral eu já juntei 11 sacos de cebola. Tempo aperto na maré, saveiro e sol no manguezal. É a floresta, é uma mulher, Sussuarana, Jaguareté, deusa das redes, Saravá, lembra de nós. A teu povo dá nas saias brancas de Iemanjá, calmo olhar de um pescador. Valeu. Obrigada. Aqui. Reinan. Sua caixa. Ô, meu primo, obrigado. Valeu, meu Certo, brother. você pode- Valeu, de boa. Fique sossegado. E aqui é um lugar privilegiado, pá, por Deus. É um lugar que você está em contato direto com a natureza.
você que se sente bem, tem paz na alma. E as pessoas, eu gostaria de ter pessoas aqui que preservassem mais esse lado desse lugar, né? Não que viesse só para usufruir. Mararé para mim é sinônimo de possibilidade de mudança interior. Mararé para mim é possibilidade de você entender que você ser é muito mais do que você ter. Pode dormir de porta aberta ainda, não tem aquela violência das grandes cidades e das pequenas também. Aqui você depende do vento, aqui você depende da maré, aqui você depende das circunstâncias que a natureza te coloca para poder se postar para ela. Então aqui é um lugar onde você vai ter que se comunicar muito mais com a natureza do que na cidade. Aqui você começa a se preocupar se essa natureza que está se comunicando com você, ela está sadia. Sei lá, o turismo aqui que entrou para valer mesmo 15 anos, 15, 16 anos. Quem conheceu isso há 15 anos atrás não era aqui. Moreré não era assim, Boipeba, a chegada ali você via, que não era assim. Mudou muita coisa. Aí depois que o turismo chegou, que somou muito em nossa terra, porque nos ajudou financeiramente, o lugar pôde crescer um pouco mais, né, através do turismo e abriu portas, né, para um novo olhar, uma nova expectativa de vida, melhorou financeiramente a vida de muitos aqui e os turistas aqui são bem recebidos, né, são queridos aqui dentro de nossa terra. Nós fazemos de tudo para ter amizade com essas pessoas, não só pelo dinheiro, mas por conhecer a história e a vida de cada um deles. A gente sabe que infelizmente o capital tem uma força muito grande sobre, né? Isso começa desde o momento em que o nativo que precisa vender aquele terreno para resolver a vida de... O nativo não vende o terreno dele porque ele quer ficar rico, porque ele quer comprar uma lancha luxuosa. Ele vende um terreno para comprar uma outra casinha ali, pegar aquela casa e fracionar em outras casas pequenas para a família. Eu não venderia a minha terra que eu conquistei aqui com tanto esforço por nenhum dinheiro. Por quê? Pela história que tem a terra. Porque se eu sair daqui eu vou deixar de fazer parte dessa história. E enquanto eu ficar aqui a história permanece comigo, tá? Então se eu sair daqui eu vou ser esquecido junto com a minha história que eu construí nesse lugar. Então vai chegar umas pessoas que não têm história nenhuma para contar desse lugar. Então eu acredito que se eu valorizar dessa maneira, eu posso conseguir guardar dentro da minha história esse valor que é incalculável. O que a gente precisa fazer é que esse nativo não venda a casa dele, vai ser empregado do cara e deixe de ser pescador, e o filho dele não aprenda a pescar, e aquela cultura. O que a gente precisa entender é isso, a gente vai ter que conseguir uma fórmula de conciliar esse proprietário de terras novas, essa pessoa que vem da cidade nova, querer viver no paraíso, fazer com que ele entenda que aqui, para ele mesmo viver bem, para que a família dele desfrute bem, ele vai ter que ter essa visão ecológica. Eu daria minha vida para manter isso aqui do jeito que é. Só que eu gostaria de chamar a atenção dos nativos. Cara, valoriza a sua terra. Não vende porque é um valor bom que você acha, mas o dinheiro acaba, a terra não. A terra vai virar por gerações, cara. Fica com sua terra. Procura uma maneira de investir sem precisar desfazer dela. Aqui você consegue entender que você faz parte de um ecossistema, você é parte dele. O ecossistema não é alguma coisa que está ali e você vai lá usar e usufruir dele. E se você sabe preservar, vai ser de todos. Se todos também preservar, vai ser bem melhor.
eu mais minha mãe ia tirar a lambreta naquele mangue dali, chamado Tequessé. Aí nós vinha de lá com o batelão cheio de lambreta naquela época. Hoje diminuiu bastante. Hoje a gente não encontra mais a fartura que existia naquele tempo. Esse derramamento de óleo que teve aí no mar, e aquilo foi uma grande lição para a gente enquanto comunidade. No episódio do óleo, eu vi muita gente que não era amigo se abraçar, eu vi muita gente que tinha desavença, acabar com a desavença, tudo em prol de uma coisa que era para defender esse lugar, Moreré, esse lugar pequenininho, onde muita gente vem passar os momentos felizes da vida. Rapaz, ninguém sabe de onde veio essa química. Ninguém sabe de onde veio, mas caranguejo aqui, nós levou quase uns 3 anos sem comer um caranguejo. Foi agora que tá tendo caranguejo graúdo já. E já cooperou bem o mangue já. Porque tem quantidade de caranguejo miúdo e tem caranguejo grande. Naquela época, há 35 anos atrás, eu tirava 14 dúzias de caranguejo. E hoje não tiro mais. Hoje tem vezes que vai pro mangue tirar 3 dúzias, 4 dúzias. Mas esse tanto que eu tirava, não tiro mais, né? O manguezal é o sustento aqui de boa parte das pessoas aqui da ilha, inclusive minha. Muita gente trabalha aqui na lambreta, poucos no caranguejo, agora aqui é lambreta, que é para fornecer para a ilha inteira também, né? Apesar de estar um pouco já devastado, mas ainda conseguir um pouco para sobreviver. Aqui em 10, 15 minutos dá para você conseguir rango para uma família. Mais um. Esse foi o mais esperto do dia. Esse aqui. Eu sou Fafá de Moreré. Eu gosto de pescar muito, gosto de reciclar, gosto de andar na floresta, gosto de fazer tudo aqui no Moreré. Gosto de tirar caranguejo, gosto de pegar siri, gosto de pegar aratu e gosto de pegar goiamum. Tudo isso eu gosto de fazer.